Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Aproveitando a ocasião, hoje são 2 de novembro de 2020, dia de finados. Dia de finados. Esta é uma data muito importante também para nós humanistas. Nós que valorizamos o ser humano, que valorizamos a humanidade, porque a humanidade é composta de um conjunto de pessoas do passado, presente e futuro. Então, o ateísmo humanista, ele tem um respeito para com os antes queridos, para com os mortos. E há uma frase que eu ouvi na capela positivista, que diz assim: os vivos são necessariamente governados pelos mortos. Os vivos são necessariamente governados pelos mortos. Isso não quer dizer que nós acreditamos que a pessoa está viva, em algum lugar a pessoa que morreu está viva, em algum lugar, no inferno, sofrendo, ou no limbo, ou no purgatório, ou em algum outro lugar, como ensina a Igreja Católica Apostólica Romana e como acredita alguns teológicos evangélicos. Não, nós acreditamos que a pessoa, ao morrer, ele está inconsciente. Ele deixa de existir objetivamente, mas subjetivamente essa pessoa continua existindo, continua vivo. Objetivamente ele está morto, mas subjetivamente, no nosso interior, na nossa memória, ele vive. Porque se ele foi um benfeitor da humanidade, os feitos dele ainda fala por ele para os outros seres humanos que vivem. Então, na memória dos seres humanos, ele está vivendo. Objetivamente, ele está morto, mas subjetivamente, no interior dos seus entes queridos, dos seus queridos, ele vive, ele está vivo. Então, aquilo que ele fez, como que trouxe benefício para a humanidade, faz com que ele viva, ele permaneça vivendo subjetivamente na memória de cada um. E aquele que foi um escritor, que deixou algum livro escrito, através daqueles livros que ele deixou, daquele ensinamento, daquele legado que ele deixou, os vivos usufruem daquela herança do morto, dos escritos, né? Das suas orientações, dos seus feitos. Nós, seres humanos, somos devedor uns aos outros. Temos consciência disso, de que devemos aos mortos. Devemos aos mortos. Fomos ensinados, através da Igreja Protestante, a não prestigiar os mortos, porque, segundo ele, diz que é pecado, que não se pode consultar os mortos, que morreu, morreu, não sabe mais de nada, de fato é. Mas temos que ter uma reverência para com os mortos, no sentido de que, se ele foi um benfeitor,
e ele deixou seu legado, ele contribuiu com a humanidade, ele deve ser lembrado, ele deve ser homenageado. Então, os vivos são necessariamente governados pelos mortos. Então, eu louvo ao ser humano que tem esta dedicação para com um parente seu falecido, que já morreu, e ele vai ao cemitério visitar a sua tumba, ali na sua carneira, na sua cova, colocar uma flor ou fazer uma contemplação. De certo, aquele morto não está vendo nada daquilo, mas aquele vivo está mostrando assim a sua gratidão e o seu respeito e a sua consideração. Então, o morto vive na memória dos seus queridos. Aqueles que vão lá visitar os seus entes queridos, eles estão fazendo uma boa ação de acordo com como pensa o humanismo, a religião humana que valoriza o ser humano, que centraliza o ser humano. Não é correto, eu acho, não é correto a pessoa fazer uma oração para um morto, porque o morto não vai ouvir aquela oração, né? E nem buscar proteção do morto. Pode buscar proteção assim, um aprendizado nos seus escritos, naquilo que ele deixou um livro, tá entendendo? É isso aí. Então, os vivos são necessariamente governados pelos mortos. Então, hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, uma homenagem aos mortos. Em outro sentido que também o morto ainda vive, é no sentido do seu DNA. Porque, de acordo com a ciência, o filho possui do pai 50% do DNA, o neto 25%, o bisneto 12% e assim sucessivamente. Então aquela pessoa morreu, mas através do seu DNA ele se encontra vivendo nos seus descendentes. Ele se torna imortal nos seus descendentes. Deu para entender? Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Somos humanistas, ateístas, valorizamos o ser humano no centro. A nossa devoção é com o ser humano e acreditamos na capacidade do ser humano de decidir o seu destino, de controlar a sua vida, se ele quiser, decidir o seu destino, de se governar e não ser governado, porque aquele que não se governa será governado. Aquele que não toma a rédea da sua vida para controlar, ele será controlado. Os vivos serão necessariamente governados pelos mortos. Boa tarde, bom dia, boa noite, passe bem. Se gostou, dê um like e se inscreva no meu canal.